Educação maior, um novo conceito em educação. Hoje nós vamos falar sobre psicomotricidade e eu vou conversar com uma especialista no tema, que é Vânia Silva. Bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui conosco. Esse é um tema que é muito importante dentro da escola, não é isso, Vânia? Isso, obrigada pelo convite, Cristina, é um prazer estar aqui. Explica pra gente. Conversar sobre esse assunto que é tão importante e tão pouco discutido, não é isso? Exatamente, e é por isso que a gente quer que você já comece nos explicando o que é psicomotricidade e por que é importante de trazer isso para a escola. Isso, bom. A psicomotricidade, ela é uma ciência que estuda o homem através do movimento. Sendo dentro desse movimento, ela estuda também os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos e o movimento em si, né, dentro de suas várias formas de expressão do movimento. Ela é extremamente importante na escola, ela tem uma contribuição muito relevante porque ela pode ser trabalhada nas diversas fases da vida, né? Você pode trabalhar a psicomotricidade desde 0 ano, de primeiro mês de vida até a faixa etária de terceira idade, né? Porque ela trabalha a questão de equilíbrio, tônus, orientação espacial, estruturação corporal, dando à criança suporte para o seu aprendizado posterior, ou seja, ela constrói toda uma base para o aprendizado futuro da criança, para a aquisição, uma da grande leitura, responsabilidade, para a aquisição da leitura, da escrita, para o aprendizado da matemática, da geografia. Então, ela constrói, ela trabalha toda essa questão da base, um suporte para que a criança chegue aos aprendizados futuros, né, sendo bem amparada. A gente trabalha a questão da lateralidade, equilíbrio, questão do tônus muscular. Né? E o que vem a ser, né, esse tônus, Cristina? Né? A gente precisa tônus muscular. É a questão da força, da criança saber controlar a força. Isso é necessário tanto na questão do escrever, quanto no brincar, no atuar com o colega, porque às vezes a criança não tem o controle da força, ela pode chegar num colega e o colega entender como um empurrão, ou algo desse tipo, né? Então, criar um grande mal-entendido. Exatamente. Agora você falou que influencia no aprendizado de geografia, matemática. Por quê? Nessa questão, a gente trabalha, a psicomotricidade, ela trabalha a questão da consciência corporal. É a criança conhecer o seu próprio corpo, onde ela está e onde está aquele corpo. Ela tem o seu corpo como uma base e do conhecimento que ela tem de seu corpo, da sua localização, está onde ele está, à frente, atrás, em cima, embaixo. Isso dá suporte para o conhecimento de geografia, de matemática, na questão também no processo da leitura. A gente vê que as crianças às vezes apresentam aquelas dificuldades de troca as letras, troca o P pelo B, às vezes não sabe. Isso bem trabalhado na psicomotricidade, nos primeiros anos de vida escolar. A criança tem essa orientação espacial e ela vai ter a base para que não caia nesses distúrbios, para que o seu processo de leitura, de alfabetização ocorra de uma maneira mais suave, com menos dificuldades, entendeu? Isso na prática funciona de que forma? Quando você trabalha com lateralidade, conhece direita, esquerda, então você vê que hoje as crianças... Mas esses são exercícios, desculpe interromper, mas é só para a gente entender bem esse tema. E você trabalha isso com exercícios físicos? Isso, através do movimento, através do exercício físico. Ou com brincadeiras? Isso vai tudo nos jogos, assim, tá. Porque a criança não brinca por brincar, ela brinca com intencionalidade. Tá entendendo? Tem ali tem um objetivo, tem um pano de fundo que o professor quer trabalhar. A questão, num jogo você pode trabalhar lateralidade, você pode trabalhar equilíbrio, você pode trabalhar coordenação motora fina, grossa, tudo dentro do jogo, do brincar. Então, e tudo com muita ludicidade, a criança faz aquilo com prazer e não com aquele peso de estar fazendo algo por estar. Ela faz com intencionalidade, com ludicidade, com prazer e torna o aprendizado algo mais gostoso, não é isso? E tudo isso através do movimento, através do jogo,
né? Tá, então explica pra gente entender, para ficar bem claro, como é que funciona isso na prática. A psicomotricidade, ela é trabalhada na forma de brincadeiras, de jogos, ela é trabalhada na forma de circuitos, onde a gente trabalha principalmente os movimentos básicos da criança, que é o andar, o rastejar, correr, o pular. Esses movimentos, eles são básicos para a criança, e a criança precisa executar esses movimentos de forma onde esses movimentos em si vai ajudar no seu desenvolvimento, ajuda a dar uma base para que ela adquira, no seu processo de leitura, de escrita, ele aconteça de forma mais suave, sem nenhum distúrbio, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, acontece de maneira tranquila. E a questão da brincadeira, né, envolve muito a questão da ludicidade. A criança aprende isso de uma forma prazerosa, né, e não como uma obrigação. E é importante que isso seja trabalhada de uma maneira sem queimar etapas, porque cada etapa que é queimada, isso traz um prejuízo para a criança lá na frente. Isso? Então é importante que seja trabalhado. Cada área psicomotora, ela deve ser trabalhada de maneira adequada, sem queimar etapas, sem passar por um outro processo. Que etapas seriam essas? Tipo, a questão do tônus e equilibração. A criança precisa trabalhar a questão da força muscular, a questão de equilíbrio, para depois chegar na questão da estruturação do esquema corporal. Tá, entendeu? E por último é trabalhado a questão da praxia, a questão da praxia fina, que é a questão da escrita, que é aquela coordenação motora fina, aqueles movimentos mais delicados. Então se trabalha daqueles movimentos mais amplos até chegar nos movimentos mais delicados, por isso que diz, é uma pirâmide, né? As áreas psicomotoras são trabalhadas dessa forma. E como você disse, essa é uma área que vai do zero até a terceira idade. Isso significa que a gente deve, então, continuar praticando, aprendendo a psicomotricidade na nossa vida. Então, com certeza. Com frequência. Com certeza. Né? Na criança, justamente porque no início, nas primeiras idades escolares, tem uma questão do desenvolvimento, então ajuda. A criança, quando ela nasce, que ela vai aprender a caminhar, ela tem aquela questão do desequilíbrio, não é isso? Então é trabalhado o equilíbrio, o andar, o trocar de passos. Isso vai dando suporte para no crescimento da criança mesmo. Quando chega na questão da adolescente, na adolescência, né? A questão do adolescente, ele tem a questão fisiológica dele, que ele fica meio desequilibrado. Quem já viu os adolescentes, eles são meio estagnados, barra nas coisas, né? A gente diz assim, que fulano é atrapalhado. Então é uma questão fisiológica da fase, daquela fase de vida. Então a psicomotricidade atua na questão de ajudar aquele adolescente no equilíbrio, na questão emocionais, que a gente sabe que na adolescência passa-se por um turbilhão de emoções, então a psicomotricidade trabalha e isso pode ajudar o adolescente na questão do equilíbrio, da coordenação, do controle das emoções também. E na idade adulta, a gente vê na idade adulta, os adultos quando trabalham tem aquela questão do sono, né? Não tem concentração, não tem dificuldade para dormir. Então, quando entra o trabalho desse profissional, do psicomotricista, ele trabalha e pode ajudar uma pessoa na fase adulta nessa questão do sono, ter uma melhor qualidade de sono e assim ter uma melhor qualidade de vida. E na questão da terceira idade, quando você chega na terceira idade, você perde equilíbrio, né? Isso perde tônus muscular, né? Os músculos ficam fracos. Então, na psicomotricidade, com a psicomotricidade, você trabalha toda essa questão. Não é que vai recuperar tudo, mas você vai ter uma melhor qualidade de vida quando você é trabalhado nessa questão. Existe até uma graduação, uma pós-graduação que chama gerontopsicomotricidade, que é justamente voltada para essa questão da terceira idade. É uma área muito gostosa, muito prazerosa de se trabalhar, né? Que bacana que você exerça essa profissão com tanto carinho, com tanto gosto. Isso. Você quer deixar alguma mensagem, então, para os pais com relação a essa área, a importância dessa área?
é uma área que se faz necessária, muito necessária, tanto na educação quanto no viver em geral, né? A gente vê, tem muito a ver com a questão do sedentarismo. Hoje em dia, na nossa sociedade, as crianças, o brincar das crianças, infelizmente, é na tela de um celular, de um tablet ou no computador. Então, ele movimenta mais o dedo, né? Tá ali movimentando o dedo. Então, é muito necessário essa questão do movimento, porque o nosso corpo, ele foi criado para se movimentar. Então, as nossas aprendizagens, elas são melhores conduzidas quando a gente tem movimento. Então, é necessário para a criança, é necessário para o ser humano o movimentar-se. Você vê que existem várias doenças que são relacionadas ao sedentarismo, né? A falta de movimento. Então é muito importante. E a psicomotricidade trabalha justamente isso. Não é um movimentar por movimentar-se, é um movimentar-se com intencionalidade, com o estudo das emoções que estão por trás daquele movimento. Então por isso é tão importante, né? Que seja conhecida, mais conhecida essa área e que seja mais vivenciada nas escolas e no viver cotidiano das pessoas. Sem dúvida. Muito obrigada, Vânia Silva, especialista em psicomotricidade. Até a próxima. Obrigada por ter participado conosco daqui. Bom, até a próxima. E você, se tiver sugestões, mande para o nosso site educaçãomaior.com.br. Até a próxima.